A pecuária brasileira vem sendo vítima de uma campanha difamatória. Entidades europeias têm divulgado informações erradas sobre a nossa produção, manejo e qualidade dos produtos, em especial da carne bovina. Diante dessa situação, a CNA encaminhou uma dura nota técnica para as principais entidades do setor na Europa, rebatendo todos os pontos apresentados. E para falar sobre esse assunto importante, está aqui no estúdio a Superintendente de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra. Muito obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Quais são, então, as principais entidades que estão promovendo essa campanha de desinformação? Bom, a principal entidade que está promovendo essa campanha, na verdade, é a Copa-Cogeca, que é a Associação de Produtores Rurais da União Europeia. Eles representam milhares de produtores de todos os países do bloco, assim como a CNA representa produtores rurais do Brasil. Na verdade, eles são, então, uma contraparte da própria CNA. E, infelizmente, estão divulgando informações que não correspondem à realidade da nossa produção. E é o que a gente tem tentado combater no final do ano, com informações corretas e tentando trazê-los também para uma discussão mais equilibrada, né, sobre métodos de produção. Agora, Lígia, o que essas entidades alegam para falar mal da nossa carne? Bom, são várias alegações, mas a principal dela é que a carne brasileira não cumpre com requisitos de rastreabilidade, com os requisitos da União Europeia. A rastreabilidade seria a possibilidade de conseguir identificar quem é o produtor da carne, né, mesmo depois já do abate, do empacotamento e da venda para o mercado externo. O Brasil cumpre com requisitos estritos de rastreabilidade, esses requisitos têm normas nacionais para isso, e tanto nós cumprimos que nós vendemos para o mercado europeu que exige essas normas, ou seja, a nossa carne é certificada, né, que tem rastreabilidade. Então, esse é a principal alegação, mas é uma alegação infundada. E além dessa, tem outras, como questão de bem-estar animal. Os europeus gostam de falar aos produtores que eles têm os maiores padrões de bem-estar animal do mundo. Mas isso não é a realidade, porque o Brasil também tem padrões elevados, né? E nós temos métodos de produção diferentes. Não quer dizer que o padrão deles seja melhor ou pior que o nosso. Eles são diferentes porque nós temos realidades climáticas diferentes, né? O nosso gado no Brasil, ele é criado no pasto, então ele fica livre a maior parte do tempo, isso na maior parte da nossa produção. E já na Europa, eles têm outros requisitos de bem-estar animal em função do gado dele ser criado confinado boa parte do ano, por causa de condições climáticas. Então, o gado precisa ficar confinado por causa do frio. Então, são simplesmente condições diferentes, né? Não quer dizer que uma seja melhor nem pior que a outra. E o que a gente tenta combater é isso. Não adianta dizer que o método europeu é melhor. Não é melhor. Ele é simplesmente diferente porque tem condições climáticas diferentes, mas o nosso também é de elevada qualidade, né? Agora, Lígia, então, diante dessa situação, a CNA encaminhou então um documento técnico rebatendo essas informações? Isso. A CNA encaminhou um documento ao presidente da Copa-Cogeca, mostrando como essas informações são infundadas, né? Mostrando fontes técnicas, estudos internacionais, inclusive estudos da própria União Europeia, de pesquisadores europeus, mas também documentos da Comissão Europeia, como, por exemplo, o departamento responsável por sanidade animal, que atesta que o Brasil tem um sistema de rastreabilidade confiável. Então, a gente encaminhou esses dados para eles, para que eles não continuem divulgando informações inverídicas, para que eles tenham conhecimento das informações verdadeiras. Mas, muito mais do que isso, a CNA encaminhou uma carta convidando-os também a vir ao Brasil, a conhecer o nosso sistema, a ter informação mais próxima da realidade. E também a se unir ao Brasil no debate de como melhorar as condições mundiais de produção de carne bovina. Então, muito mais do que simplesmente rebater, foi um convite para que eles se unam ao Brasil nessa discussão, porque tanto o Brasil e a União Europeia são grandes produtores e nós precisamos discutir a qualidade da carne com o resto do mundo para podermos ter uma condição de acesso ao mercado que seja equivalente. Agora, Lígia, essa nossa técnica, ela repercutiu nos veículos de comunicação da Europa. Como a imprensa especializada no agro abordou essa questão toda? Teve uma grande repercussão, porque essas acusações elas não são novas, já faz alguns anos que a Copa-Cogeca vem fazendo essas acusações infundadas. E boa parte das acusações elas se fortaleceram depois da troca de ofertas entre o Mercosul e a União Europeia para um possível acordo comercial. Quando houve o relançamento dessas negociações, a Copa-Cogeca se tornou mais vocal nessas acusações contra o Brasil. Então, a gente nunca tinha respondido
e essa foi a primeira vez. E por isso teve uma repercussão, foi um pouco antes do recesso do Natal que a carta foi enviada, e por isso a gente teve alguns veículos de comunicação importantes para o setor, acabaram repercutindo a carta, né, e parabenizando até a CNA por trazer esse debate, por mostrar então o outro lado, por convidar a Copa Cogeca a esse debate mais equilibrado, né? Agora, Lígia, aqui no Brasil a CNA também recebeu apoio sobre a defesa do setor agropecuário? Sim, também. O Ministério da Agricultura recebeu cópia da carta e parabenizou a CNA pela iniciativa. A própria adidância agrícola que o Ministério da Agricultura mantém em Bruxelas foi notificada da nossa ação e achou a ação de grande importância exatamente para desmistificar informações que não são corretas sobre o nosso meio de produção. E, além disso, a gente também teve contato com a Apex Brasil, que mantém um escritório em Bruxelas, e eles também apoiaram muito a iniciativa e auxiliaram a CNA em todas as tratativas lá no território europeu. Tá certo, eu agradeço então a participação da Superintendente de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigada, bom dia.